Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui, sabadão, gravando aula. Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Espero que sim. Muito bem. Então, essa aula hoje de hidrografia, ela, para não ficar muito extensa, ela vai ser gravada em duas partes. Então, a primeira parte vai trabalhar mais com mares e oceanos. E depois, a segunda parte, a gente vai trabalhar com hidrografia fluvial ou hidrografia dos rios. Então, essa aula aqui, principalmente essa aula, de oceanos e mares, ela é uma aula bastante descritiva, Nós vamos fazer assim uma espécie de ampla descrição dos elementos dos mares e dos oceanos. E lá no final a gente vai, chamar a atenção de alguns pontos geopolíticos importantes e também de um problema que acomete mares e oceanos, que é o plástico, beleza? Então vamos lá. 3/4 da superfície terrestre são ocupados por água, Então a maior parte dessa água está nos 5 oceanos. Opa, pera lá, 5 oceanos? Não são 3 oceanos? De certa forma sim, Atlântico, Índico e Pacífico, mas a apostila conta como oceanos também os oceanos, dos polos, o Antártico e o Ártico, tá certo? Então, por isso que tem este asterisco. Mares e oceanos possuem uma inestimável importância, Por conta de quê? Por conta de principalmente de água, por conta de alimento, de pesca e recursos minerais e energéticos que são extraídos, do seu subsolo. Quando a gente pensa nisso, a gente já lembra, por exemplo, no pré-sal. Então, a maior parte do petróleo brasileiro é extraída do fundo do oceano, Então, tem reservas gigantescas de petróleo, nas profundidades do subsolo do oceano, ok? Então, fora isso, a gente tem que sempre lembrar que mares e oceanos são as principais vias de transporte marítimo, E eles são a partir dos navios cargueiros, petroleiros, que esses produtos, estão sendo transportados pelo mundo. A gente sabe que a capacidade de transporte de um avião é muito pequena. Ele só transporta itens pequenos, itens que necessitam de cuidados especiais. Então, a maior parte do comércio exterior se faz via mar e oceano, certo? Então, nessa parte mais para fora, do litoral dos países, são consideradas áreas internacionais, ok? Então, fora isso, são lá o mares e oceanos representam lar de algas marinhas que são, os tradicionais sumidouros de carbono, junto com as árvores são sumidouros de carbono. Então, os mares e oceanos eles apresentam uma importância, inestimável, como eu estou citando para vocês aí. Vejam, oceanos e mares cobrem 2/3 da superfície do planeta, Então, são 97% de águas oceânicas, dentro da hidrografia mundial do planeta. Então, 3% apenas das águas são águas continentais, que ou vão estar em rios, ou vão estar em lagos, ou vão estar em geleiras ou em águas subterrâneas. Então, 97% das águas estão em mares e oceanos. E a gente sempre fala para os alunos a seguinte coisa, O hemisfério norte, ele é um hemisfério que apresenta mais terras, os com mais continentes. E o hemisfério sul, seria um continente que vai ter muito mais águas, Então, comparada à massa territorial do hemisfério sul, ela é bem inferior do que a massa territorial do hemisfério norte.
E isso também vai influenciar na média da temperatura, porque o hemisfério sul certamente é mais quente do que o hemisfério norte, por conta da água, certo? Então, seguimos. Quais são as diferenças entre mar e oceano? Basicamente, o mar é o que está próximo do continente e o oceano é o que está mais afastado. Então, o mar, ele banha os continentes. O mar recebe a influência dos povos, das populações, das cidades, né? Então, as cidades litorâneas têm, né, capacidade de alterar a qualidade da água do mar, certo? Alterar suas propriedades, alterar sua qualidade, ok? Poluí-la, essa coisa toda, principalmente por conta de rejeito de esgoto, né? Rejeito de esgoto, lixo, etc. e tal. No oceano, as águas são afastadas da costa, então mais dificilmente elas são influenciadas, né, pelo continente. Então, entretanto, como eu estava citando no comecinho da aula, o problema do plástico, né, ele também acontece nos oceanos, dentro dessa parte que seria o oceano. Por quê? Porque as correntes marítimas vão levar os plásticos para o meio do oceano. Então as correntes vão fazer com que esse lixo, esse plástico circule. E o grande problema do plástico é que por conta do sol, por conta da água salgada, ele vai se fragmentar. Ele vai se fragmentar em micropartículas e os peixes vão ingerir isso. E isso pode até mesmo afetar, né, os humanos que consomem tais peixes. Então vejam, eis os oceanos, os principais oceanos, Pacífico, Atlântico e Índico. Até pouco tempo atrás, o Oceano Atlântico era o principal oceano de trocas comerciais do mundo. Desde o final do século XX, o Oceano Pacífico tomou-lhe o lugar. Significa que a movimentação de trocas comerciais no Oceano Pacífico atualmente é muito maior do que, né, do Oceano Atlântico. Sobre o mar glacial ártico, né, por conta do aquecimento global, esse mar, né, cada vez no verão ele derrete mais. Chama-se atenção aqui para a exploração de petróleo que acontece no Ártico, principalmente pela Rússia, né? Isso tem colaborado para o aquecimento maior dessa região. Então vai chegar um momento que no verão toda essa camada de gelo vai descongelar. O contrário acontece no mar glacial antártico. Aqui existe uma convenção internacional de que não é permitida intervenção nessa região. Então, a Antártida seria uma espécie de garantia para as gerações futuras, né? Não sei até quando, mas é o que acontece hoje em dia. Enquanto que o Ártico, né, luta-se a tapa pela exploração, pelo domínio do mesmo, né? Estados Unidos, Rússia, Dinamarca, Noruega, né, esses países aí. Vejam, de acordo com os oceanos, percebemos que o Pacífico é o maior, né? Tem a maior superfície, né? 126 milhões de quilômetros quadrados contra 86 do Atlântico, 73 do Índico. Vai ter 30% da superfície mundial, vai ter média de profundidade de 4.000 metros e a profundidade máxima, né? Então a maior fossa é a das Marianas, com quase 12.000 metros. Dá para caber 2 cordilheiras dos Andes na fossa das Marianas. É brincadeira? É verdade, certo? Nós vamos depois falar o que seria essa fossa. Quanto à temperatura, veja, né? A temperatura média dos oceanos é 16 graus e nas grandes profundidades 4 graus. Então, a variação térmica ela vai ocorrer por conta, obviamente, da profundidade,
da latitude e das correntes marítimas, certo? Então percebam aqui, né, a parte central do globo está mais vermelha, e o que explica isso é a latitude. Só que quando você vai ver a atuação das correntes marítimas, elas vão influenciar, ou aquecendo ou esfriando. No nosso caso mais perto, a corrente fria de Humboldt, né, que toca o litoral peruano e toca o litoral chileno, trazendo um resfriamento desses lugares, né, colaborando para baixa incidência de chuva ou nenhuma incidência de chuva, ok? Nós veremos rapidamente, né, o relevo oceânico. Então engana-se aquele que imagina que na superfície, dentro do oceano, nós não temos relevo. Não, pelo contrário, nós temos muito relevo dentro do oceano, né? Tanto que existem as famosas dorsais meso-oceânicas, né? Então, o relevo oceânico ou submarino, ele é bastante complexo, e aqui nós vamos chamar a atenção para os principais pontos, né, do mesmo. Um dos principais pontos seria a plataforma continental. Vejam, a plataforma continental, aqui no ponto 1, a plataforma continental, ela é uma extensão da crosta continental. Não é porque a plataforma continental ela está debaixo d'água que ela faz parte da crosta oceânica. Lembra, né? Aquela camada superficial da Terra. Então você vai desdobrá-la em duas: a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental mais larga e a crosta oceânica mais estreita, né? Então aqui veja, né, a plataforma continental, ela é uma continuidade da crosta continental, e é nesta crosta continental que se faz a exploração de petróleo, ok? Então é uma área de baixa profundidade, pensando aqui de água, certo? Vamos passar. O talude. O talude seria essa situação que é como se fosse lembra uma vertente de montanha. Então o talude é essa situação, né, geográfica entre a plataforma continental e essas partes mais inferiores. Então o talude pode ter profundidade de 200 até 4.000 metros. Né? Ele vai fazer uma espécie de ligação entre a plataforma continental e o fundo do oceano, certo? Outros itens. Aqui, né, a figura 3 ela vai mostrar para a gente, né, o fundo oceânico. E nesse fundo oceânico nós vamos encontrar as fossas, os piotons, guiôs e dorsais. No caso aqui, importante chamar a atenção para a dorsal. Então a dorsal é uma montanha dentro da água, certo? A dorsal mesoceânica ela vai acontecer por quê? Por conta do afastamento, né, das placas tectônicas. Esse material ele vai ascender e vai resfriar e vai cristalizar. Então sempre há material, né, sendo resfriado na parte inferior, pressionando essa cadeia montanhosa para cima, ok? Então essa aqui é um elemento que a gente deve chamar atenção, que é a dorsal, ok? As fossas. Nessa situação dessa imagem, ela mostra a fossa como um item 6. Só que a fossa ela sempre vai estar, né, localizada numa dada situação de encontro de placas, certo? Uma fossa, posso estar errado, mas uma fossa nunca vai estar do lado de uma dorsal mesoceânica, ok? Podemos aí fazer depois uma análise para averiguar isso, mas a fossa ela é uma situação específica, né, de um encontro de placas, em que uma placa vai entrar debaixo da outra, então vai fazer uma espécie de V, né, e assim
gerar uma situação geográfica, né, de bastante profundidade, tá certo? Então as fossas elas podem ter até 12 mil metros, como no caso das Marianas que nós falamos há pouco, né? Pitons e guiôs, essas coisas não, só se você for fazer oceanografia ou trabalhar com relevo submarino, né, que não há necessidade da gente se lembrar disso. O que precisa? A plataforma continental, a dorsal mesoceânica e a fossa. Aí eu acho que é interessante sim. Ok? Então veja, ó, as dorsais. As dorsais estão aqui em vermelho. Porque sempre, ó, vejam, a dorsal, ela sempre, aqui a dorsal, aqui uma dorsal, aqui uma dorsal, né? A dorsal ela sempre vai estar numa área de afastamento de placas. Aqui uma, aqui outra, certo? Essa situação envolvendo aqui a bacia do Pacífico é mais complexa. Então pode ser que aqui exista uma dorsal no meio do oceano por conta da complexidade. Aqui há um entrecruzamento de muitas placas. Então aqui há uma situação toda especial, certo? Tipos de mares, né? Nós temos mares costeiros ou abertos, continentais, interiores, mediterrâneos, fechados ou isolados. Vejamos alguns dos principais mares: Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar de Omã, Mar da China, Mar do Japão, Mar de Bering. Vejamos alguns tipos. Vejam o mar fechado, o mar Mediterrâneo, o mar interior, o mar aberto, costeiro ou aberto. Aqui o estreito aqui de Bab el-Mandeb. Aqui é o mar de Omã. Mares continentais interiores, o Mediterrâneo, o mais famoso deles. Só existe, né, o Estreito de Gibraltar, aqui o Estreito de Dardanelos, ou Canal do Bósforo, e aqui o Canal de Suez, saídas desse mar Mediterrâneo, né, e sendo que uma saída é artificial, que é o Suez. Mares fechados ou isolados, o Mar Negro, que banha a Crimeia, né, que é uma região toda cheia de tensão, a Crimeia é uma península que abriga um porto russo, o Mar Cáspio, ok? Então vejam que são tipos de mares. Os movimentos onda, né, ou maré. Onda. Então a onda é um movimento oscilatório produzido pelos ventos, certo? Então a onda, principal fator de movimentação é o vento. Enquanto que a maré, ela vai estar influenciada aí pela dinâmica do dia, né? A questão do sol, a questão da lua. Então nós vamos ter a tal da maré baixa, a maré alta, né? Então aí outros astros vão influenciar, né, nessa alta maré ou nessa baixa maré. As correntes marítimas, muito importantes, tanto no estudo de oceanografia como na climatologia. As correntes marítimas, elas são movimentos de águas oceânicas, né? Então elas vão se formar num dado lugar, vão carregar as características climáticas desse lugar, a temperatura, né? E aí elas vão tomar um rumo, sempre funcionando em círculo, né? Então correntes frias procuram áreas mais quentes e correntes quentes procuram áreas mais frias. Então isso vai fazer toda uma reciclagem da salinidade da água, né? Vai influenciar na pesca, vai influenciar na temperatura dos lugares, vai trazer mais chuvas, vai trazer menos chuvas, né? Obviamente as quentes mais chuva, as frias menos chuvas para os lugares, né? Então é um assunto muito importante dentro da questão da climatologia.
algumas correntes importantes. Corrente do Golfo, né, que é aquela corrente que nasce ali no Golfo da Flórida e vai até, né, o Mar do Norte. Então ela é quente, ela ameniza os rigores do inverno no norte da Europa. A corrente de Humboldt vai influenciar no clima árido do Peru e do Chile, do litoral peruano e chileno, vai ajudar na formação do deserto do Atacama, vai oferecer boas condições de pesca. E aí outras correntes, né, como de Benguela e a australiana, que também vão influenciar na formação do deserto daquele país da Austrália. Vejam as correntes marítimas, né? Aqui a corrente de Humboldt. Vejam que elas formam círculos, ó. A corrente de Humboldt nasce aqui no Pacífico Sul. Ela toma o rumo da América Ocidental e depois ela pega a corrente sul equatorial. Então forma um círculo. Aqui, ó, forma um círculo. Aqui forma um círculo. Aqui forma um círculo. Então é a reciclagem que a própria corrente marítima ela vai oferecer para os mares. Caminhando para a conclusão aí, né, estamos quase chegando ao final. Né, um momentinho para tomar uma aguinha. Quanto à geopolítica dos mares e oceanos. Então, os mares, eles pode ser numa situação de guerra, numa situação de paz, né? O controle de certos pontos dos mares é muito importante. Por exemplo, a Inglaterra até hoje controla Gibraltar, mesmo que Gibraltar, né, que é a esquina da Europa, mesmo que Gibraltar fica dentro do território espanhol. Então, controlar Gibraltar é saber cada embarcação que entra e o que sai numa parte do Mediterrâneo. Então é um ponto estratégico, certo? Ele é um ponto estratégico para a questão de segurança, para a questão também, né, do transporte. Então, né, assumir a condução desses pontos, desses pontos geopolíticos é extremamente importante para as principais nações, né, as nações mais importantes militarmente, economicamente. No caso dos canais, nós vamos ver aqui que são construções artificiais, né? E elas vão, obviamente, ser construídas para encurtar a distância entre os lugares, né? Vejamos aqui alguns exemplos. O primeiro é o Canal do Panamá, né? Um canal que reúne muita polêmica na sua formação, na sua construção. O Panamá era parte da Colômbia, vai acontecer toda uma sedição de uma região do país Colômbia, que vai ter apoio dos Estados Unidos, que vai, né, se emancipar da Colômbia, criando esse país chamado Panamá. Um país bastante polêmico desde da sua constituição. Então esse canal, né, ficou durante muito tempo sob a tutela de uma empresa americana e no final do século XX foi devolvido para o Panamá. Então, pela construção do canal do Panamá, a faixa mais estreita da América Central aí, ela foi criado, né, essa abertura para que os navios pudessem passar e transpor um mar no outro, não necessitando assim fazer todo o contorno pelo sul da América, né, no Estreito de Magalhães. O Canal de Suez, né, também bastante importante, porque aqui é uma região produtora de petróleo. Antes de Suez, as embarcações elas teriam que fazer todo o périplo africano. Com a construção de Suez, né, o caminho encurtou bastante, né, e pode-se chegar à Europa mais facilmente. Nos últimos anos, o canal de Suez ele foi aumentado, né, então aumentado no sentido de, né, ficar mais dilatado e mais embarcações poderem aí, né, trafegar pela região. Está se construindo um outro canal na América Central.
Se o Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos, por uma empresa americana, o canal da Nicarágua está sendo construído com capital chinês, né? A partir de uma empresa chinesa. Então vai ser um canal com muito mais, digamos assim, profundidade. Vai ser um canal muito mais extenso, né? Com distância maior, mais profundo, né? Com custo muito maior, né? Do que foi o do Canal do Panamá. Então aqui já está dentro dessa briga, né? Estados Unidos e China. Então, obviamente, os países que são mais próximos da China vão utilizar o canal da Nicarágua, e os países aí, as empresas dos países que são mais próximos dos Estados Unidos vão usar o canal, continuar usando o Canal do Panamá. Os estreitos, né? O de Bósforo, de Gibraltar. Aqui, né? O estreito de Bab el-Mandeb, é uma região bastante tensa, que é o Iêmen, a Eritreia, a Somália e a Etiópia, e o de Djibouti. Até a atuação de piratas existe aqui. E aqui é o Estreito de Hormuz, que vai separar aqui o Irã, o Emirados Árabes e Omã. O Estreito de Bering, que é da famosa teoria da transposição da Ásia para a América, né, da humanidade. Também famoso, né? Imagine isso, Estreito de Bering, imagina na época da Guerra Fria, porque você tinha a União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. Eles foram vizinhos. E concluindo a nossa aula, né, um pouco extensa, nossa aula sobre hidrografia, né, trabalhando com a questão dos plásticos, certo? Então, essa ilustração ela mostra como que um plástico lançado numa cidade pode se dirigir para um rio, o rio pode desaguar no mar, né? Com o tempo, né, ele vai ser fragmentado, os peixes vão se alimentar, né, ou as tartarugas vão se alimentar, vão causar problemas, né, internos nos animais, ou nós vamos consumir esses animais, no caso dos peixes. Então, gerando aí um problema para a saúde da fauna marinha, assim como para a saúde humana, ok? Então, nos últimos anos, os vestibulares têm explorado bastante essa questão dos plásticos, né, nos oceanos. Beleza, galera? A aula foi um pouco longa, bastante descritiva, né? Mas estamos aí. Não deixe de assistir a segunda parte dessa aula, que vai falar sobre a hidrografia dos rios. Eu prometo que ela vai ser um pouquinho menor. Valeu!